aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça receber, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado. Seu amor me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno.
te adorar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, adora, adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração. Fonte de águas vivas que há em mim. Só tu és a minha esperança.
Preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amados e muito queridos irmãos, a saudade só vai aumentando, né, na medida em que o tempo vai passando. Hoje quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus registrada pelo apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 14, ele registra o seguinte: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João, conhecido como o apóstolo do amor, ele enfatiza aos irmãos o amor de Deus, que nós somos testemunhas do amor de Deus neste mundo. E ele então, nesse texto que nós estamos meditando nele, ele vai chamar a nossa atenção sobre esse fato, o fato de que Deus, ele manifestou o seu amor ao mundo. E como Deus fez isso? Como Deus manifestou o seu amor ao mundo? João começa dizendo àqueles irmãos que eles são amados, né? A primeira ênfase que João dá na sua carta é que os discípulos de Jesus são amados de Deus, e por isso Deus manifestou ao mundo o amor dele. E João então vai enfatizar que nós estamos aqui neste mundo como testemunhas desse amor. João, quando fala isso, claro, ele está se lembrando de quando ele viu a Jesus, ele caminhou com Jesus como um de seus discípulos, como um de seus apóstolos, e ele presenciou a manifestação do amor de Jesus neste mundo, através de Jesus Cristo. Ele, a partir do verso 7º, nesse mesmo capítulo 4, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo o que ama é nascido
é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele diz que nós somos testemunhas do amor de Deus, e uma maneira de nós testemunharmos é nós tendo amor uns para com os outros. Claro, esse amor que João fala é um amor na prática, um amor que se evidencia em ações concretas, ações de se importar com o seu semelhante, de auxiliá-lo se ele estiver caído, de andar junto com ele, de compreendê-lo, de fortalecê-lo no seu momento de angústia. João diz no verso 8 que esse amor de Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus, João, ele vai registrar isso, que o amor de Deus foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo, e pelo fato de Deus enviar o seu Filho a este mundo. E diz ainda mais que Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, a este mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, João enfatiza a necessidade de nós estarmos alinhados ou unidos a Cristo para manifestar e testemunhar do seu amor a esse mundo. Nesse amor, João diz, consiste não em que tenhamos amado a Deus, mas que Deus, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós estávamos separados de Deus em virtude dos nossos pecados, nossos delitos, e Deus então, pelo seu muito amor com que nos amou, a palavra dele declara isso, ele enviou-nos o seu Filho, e ele se ofereceu como sacrifício apropriado para o perdão, para pagamento pelos nossos pecados. E aí João continua no verso 11 dizendo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, ele diz no verso 12, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. João enfatiza então que nós, quando amamos, nós nos apresentamos e nós nos identificamos como filhos de Deus, como descendentes de Deus. Nós nos identificamos com Deus quando nós amamos. E é importante aqui, há uma característica muito importante nesse amor que João quer ressaltar àqueles irmãos. É a característica da coragem, né? Ele diz que nós, como testemunhas do amor de Deus, nós temos coragem para enfrentar toda e qualquer situação que nos advenha. E diga-se de passagem, a verdade é que para você amar, você precisa de coragem, você precisa de ousadia, você precisa de se lançar, você precisa estar disposto a enfrentar riscos, a se expor por causa do amor que você demonstra a quem quer que seja. E Jesus é o exemplo máximo disso. Jesus, ele se apresentou, ele se expôs, ele se apresentou como que se entregando a riscos, né? Por conta do amor com que ele veio manifestar aqui, o amor de Deus. E nós, enquanto estamos aqui, João diz que nós somos testemunhas desse amor. Jesus, antes dele partir, ele comissionou os seus discípulos, dizendo a eles que eles seriam testemunhas dele. Jesus, ele disse a seus discípulos: sereis as minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhar de Jesus Cristo nada mais é do que nós testemunharmos do amor de Deus, pois, como João declara aqui, o amor de Deus foi manifestado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E João então ele diz isso, que no amor, ou seja, em Cristo, não existe medo. E interessante nós lembrarmos isso, porque Jesus, ele tendo se feito homem, como diz a palavra de Deus, ele existindo como sendo o próprio Deus, a Bíblia declara isso, ele se humilhou e se colocou na condição de ser humano, se compadeceu do ser humano. E se fez homem como um de nós, e como homem, Jesus também sentiu medo, porque é uma reação normal nossa, sentir medo. Jesus sentiu medo, e a Bíblia fala que lá no jardim do Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, lá no Getsêmani, Jesus, ele orava ao Pai e dizia: Pai, se te é possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento ali no Getsêmani, Jesus ali, ele estava diante de um momento crucial da sua vida. Ele chegou a dizer a seus discípulos que a sua alma estava angustiada até a morte. Que angústia era essa, né? O amor, o medo, ele traz isso, ele nos angustia, ele traz tormento, ele traz aflição. Jesus estava aflito em virtude da cruz que ele iria enfrentar, mas ele sabia que era necessário que assim se cumprisse a vontade do Pai. Portanto, ele diz: seja como tu queres e não como eu quero. Por 3 vezes, os evangelistas registram que Jesus, ele se colocou diante do Pai e falou sobre o seu medo, falou sobre a sua situação e suplicando ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Contudo, uma vez que isso não era possível, e Jesus já havia se disposto a enfrentar essa situação, a cruz, por amor a nós, ele então, a Bíblia declara que ele se entrega para morrer. E nisso, então, consiste o amor de Deus. O amor de Deus está manifestado na pessoa de Jesus. E esse amor, ele vence o medo. E diz ainda o texto aqui de João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, uma vez que nós somos de Cristo, uma vez que temos Cristo em nossa vida, então nós podemos ter medo, mas também temos a coragem que o Senhor nos dá para enfrentar o medo e assim se lançar fora o medo, expulsar esse medo da nossa vida. Ainda diz, o medo produz o que? Tormento. Logo, aquele que tem medo, aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor. No verso 19, ele então declara: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Deus nos atraiu para ele. E tendo nos amado assim, Deus nos constituiu testemunhas do amor dele. E quando nós pensamos sobre isso, é importante refletir sobre o que nos move nesses dias, né? Em que tantas pessoas estão assustadas, estão alarmadas, estão amedrontadas dentro das suas casas. O que isso traz para nós? É que nós não precisamos temer. Uma vez que Cristo, ele sendo o amor de Deus, ele se manifestou, e nós
tendo recebido como a manifestação do amor de Deus, uma vez nos identificando com Deus por meio de Jesus Cristo, então nós agora, cheios desse amor, nós também podemos lançar fora todo medo, podemos enfrentar toda e qualquer situação que vier diante de nós, porque Cristo, Ele está conosco. É interessante que, escrevendo aqui no verso 15, João diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Qual é a confissão que você tem feito, né? O que significaria confessar a Jesus como o Filho de Deus? Significaria identificar-se com Cristo, não temer pela sua própria vida. E é muito importante nós levarmos isso em consideração, que uma vez que Jesus enfrentou a morte por minha causa, eu já não preciso mais temer a morte. Eu já não preciso mais temer a qualquer coisa que venha ameaçar a minha vida, porque uma vez que eu confesso a Cristo como meu Senhor, como o Filho de Deus, o amor de Deus vem agora para a minha vida na pessoa de Jesus Cristo. E aí João termina a sua carta, um dos versos finais da carta, dessa carta de João, ele diz assim, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E a pergunta que eu deixo para você nessa oportunidade é a seguinte: você já decidiu crer em Jesus Cristo, em confiar a Ele a sua vida? João diz, olha, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Que Deus seja manifestado na sua vida, meu amado. João diz àqueles irmãos amados, também digo a você, amado, que Deus seja manifestado na sua vida, esteja experimentando. Lembre-se, você é amado de Deus. Deus tem carinho por você, Deus cuida de você como da menina do olho dele. Você é a coisa mais preciosa, é o que de mais precioso Deus tem aqui nesse mundo, é você. Por você Ele deu a vida do seu próprio Filho, manifestando assim o seu amor por você. Amor este do qual eu e você agora somos testemunhas. Não se atemorize, não se intimide diante das situações que se apresentarem a você. Lembre-se, você é uma testemunha do amor de Deus aqui nesta terra. Haja como tal, para a honra e glória do nome daquele que constituiu você a sua testemunha. Amém. Deus abençoe a todos a nossa palavra nesse dia, em o nome de Jesus. Amém.